Olá, pessoal. Nós vamos agora trabalhar, na verdade, fazer uma continuidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Nessa parte 4 do direito penal, parte geral, no quadro negro, nós vamos dar continuidade, mas é importante que você sempre dê uma olhadinha na parte 1, 2, 3 dessa fixação do regime inicial, onde eu faço explicações complementares dessa situação que já está aqui no quadro. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora, nessa parte 4? Nós vamos estabelecer, vamos fazer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para aqueles que foram condenados a uma pena de reclusão. Ele é não reincidente, mas lá por ocasião da dosimetria de pena, o juiz considerou que ele tem circunstâncias judiciais, lá do artigo 59, desfavoráveis. E essa questão, ela interfere diretamente na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Vamos observar? Vamos ver como é que funciona isto? Muito bem, partindo do que nós já temos aqui no quadro, né? Então nós vamos daqui, da parte de baixo, como dito lá nos vídeos anteriores, o sujeito é condenado a 2 anos. Veja, 2 anos de reclusão, ele é não reincidente. E quais são os critérios mesmo que eu falei lá atrás? A quantidade de pena, 2 anos, ele foi condenado. A natureza da pena, reclusão ou detenção, nesse caso, reclusão. A reincidência, ele é não reincidente. E aí eu tenho como critério, por assim dizer, vamos chamar dessa forma de desempate, né? Onde a doutrina traz, e lá no artigo traz, o tal do poderá. Os juízes têm alguns regimes que ele pode ou não considerar. E aí esse parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, que ele faz uma remissão lá para as circunstâncias judiciais do artigo 59. Então aqui, pessoal, nós vamos ter que considerar o parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal. Então vamos ver, neste caso, se nós formos observar a linha C ela vai dizer o seguinte, olha, o condenado não reincidente é o nosso, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, 2 anos nós estamos vendo, poderá, né, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Veja que o Código ele trouxe o poderá, que é uma faculdade. E quando ele traz o poderá, nós temos que ver o caput do artigo 33 para os crimes apenados com reclusão. E ele vai trazer aqui, então, fechado, semi-aberto, vou pôr só semi, e o aberto. 3 hipóteses, né? Semi-aberto, aberto. Ele poderá, por quê? Porque o caput do artigo traz que os crimes apenados com reclusão podem ser nessas 3. Veja, mas nós estamos diante, 2 anos, a um regime aberto, segundo a linha C, um regime aberto. Então, o juiz teria uma faculdade do semiaberto ou fechado, mas para isso, nós temos que observar o quê? As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Se tivermos aqui algumas ou uma circunstância judicial, o juiz poderá, então, colocar no semiaberto. Mas nesse caso, que nós temos que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o juiz não pode sair do regime aberto. Então, qual regime estabelecido? Nós temos o regime aberto. Veja, regime aberto. E se ele tem circunstâncias judiciais desfavoráveis? Ele tem desfavoráveis. Então, pessoal, aí sim, o juiz ele vai eliminar o aberto e vai ter uma dessas duas, mas ele vai verificar pela quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aí ele pode, tanto no semiaberto quanto no fechado. Imagine que ele tem 1, 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ele vai estabelecer o semiaberto. Todas as circunstâncias judiciais, as 8 do 59, são desfavoráveis. Ele vai colocar no fechado. Então aí, uma faculdade do juiz, na verdade, um critério, né? Eu vou colocar que ele tenha só 1 ou 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, eu vou colocar para ele o semiaberto. Mas vejam
que esta linha ela era reservada para o aberto. Mas aqui, por conta das circunstâncias judiciais desfavoráveis, eu tive o semiaberto. E assim, consequentemente, ou seja, o sujeito condenado a 5 anos de reclusão. Aqui, ela é reservada, a linha, para o semiaberto, regime semiaberto ela é reservado. Né? Mas como ele é apenado com reclusão, o juiz poderá pôr ele no fechado ou semiaberto. Se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, então o juiz ele vai eliminar o semiaberto, né? Ele vai estabelecer o quê? O fechado. O fechado. Veja que a linha B, ela é reservada para o semiaberto. Mas como o sujeito tinha circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime ele é o fechado. E lógico, né, o sujeito condenado a 9 anos, lá na linha A, ele estabelece, né, que se for superior a 8 anos, deverá. Então ele não tem aqui margem, né, nenhuma para poder colocar um ou outro regime, deverá ser o fechado. Nós vamos encerrando esse vídeo, e o próximo vídeo que nós vamos trabalhar é para os crimes apenados com detenção, né? Nós vimos reclusão. Então vamos ver quantidade de pena, detenção, reincidente ou não reincidente, e as circunstâncias judiciais que poderão também interferir lá no vídeo parte 5.